bem-vindos ao nosso encontro semanal para os estudos do Evangelho. Nós estamos estudando o capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, e hoje nós vamos estudar o item 4, Missão dos Espíritas. Onde se lê Missão dos Espíritas, leia-se Missão dos Espiritualistas, Missão dos Espiritualizados, Missão dos que seguem o Evangelho, Missão de todo mundo. Esse Evangelho é dos Espíritos e não dos Espíritas. Hoje, quem vai fazer a fraternal caridade de ler para nós é o eficiente irmão Marcelo. A Carol está indisponível para ler. E nós vamos, então, estudar o capítulo 4. O item 4, desculpa. O item 4 é uma mensagem de Erasto de 1863. Nessa mensagem, ele vai dizer o que eles esperam da gente. Então, a gente vai ler isso, porque o Marcelo vai ler, claro. Nós vamos refletir, comentar, e depois cada um, o ideal seria que lesse sozinho, para que pudesse refletir sozinho, e se for o caso, trazer terça-feira que vem essa reflexão. Porque é exatamente o que eles esperam, que eles estão questionando da gente, sobre o entendimento do Evangelho. Beleza? Então, vamos acalmando o nosso coração, elevando o nosso pensamento ao Cristo, dizendo a Ele: Irmão Jesus, é em teu nome que nós nos reunimos hoje. Agradecendo a todos os irmãos do plano espiritual que aqui comparecem, vamos dar início aos nossos estudos, coração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá, Marcelão. O leme da nau é seu. Boa noite, tá me ouvindo? Então vamos lá. Missão dos Espíritas. Não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres. Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham, bem ou mal, cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Não vos amedronteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as chama sem cessar a abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mensuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas palavras perdidas. Eu sei, mas que importa? É preciso regar os vossos suores, o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Sim, vós todos, homens de boa fé, que credes na vossa inferioridade e olhais os mundos dispostos no infinito. Parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e destrui esse culto do bezerro de ouro, cada dia mais e mais invasor. Ide, Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai. E as populações atentas acolherão com alegria as vossas palavras de consolação.
de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as armadilhas que serão colocadas no vosso caminho? Só os lobos se prenderão nas armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os verdugos imoladores. Ide, homens grandes diante de Deus, que, mais felizes que São Tomé, credes sem pedir para ver e aceitais os fatos da mediunidade, quando mesmo não tenhais conseguido jamais obtê-los em vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus os conduz. Marchai avante, pois falange imponente pela vossa fé, e os grandes batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de vós, como as brumas da manhã aos primeiros raios de sol nascente. A fé é a virtude que ergue as montanhas, vos disse Jesus. Todavia, mais pesado que as mais pesadas montanhas, jazem no coração dos homens a impureza e todos os vícios da impureza. Parti, pois, com coragem para erguer essa montanha de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer senão no estado de lendas. Como não conheceis vós mesmos, senão muito imperfeitamente, o período de tempo anterior à civilização pagã. Sim, as comoções morais e filosóficas vão manifestar-se em todos os pontos do globo. A hora se aproxima em que a luz divina apresentar-se-á sobre os dois mundos. Ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que dela pedirão prova, aos pequenos e aos simples que a aceitarão, porque, porque será, sobretudo, entre os mártires do trabalho, essa expiação terrestre, que encontrareis o fervor e a fé. Ide, estes receberão com cânticos de ação de graça e cantando louvores a Deus, a consolação santa que lhes levais, e se inclinarão, agradecendo o quinhão de suas misérias terrestres. Que a vossa falange se arme, pois de resolução e de coragem, mãos à obra. A charrua está pronta, a terra espera, é preciso trabalhar. Ide e agradecer a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou, mas meditai que entre os chamados ao Espiritismo, muitos se extraviaram. Olhai a vossa rota e segui o caminho da verdade. Pergunta: se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Resposta: vós os reconhecereis pelos princípios da verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Vós os reconheceis pelo número de aflições às quais eles terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos, e eles lhes dará a vitória, mas esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio para satisfazer sua vaidade e sua ambição. Obrigado, Marcelo. Bom, é uma cobrança de uma orientação de o que a gente tem que fazer. Principal lição dessa reflexão do Espírito: ide e pregai. Para eu ir pregar alguma coisa, eu preciso saber o que eu vou pregar. Eu preciso entender. Eu preciso conhecer. Eu preciso aplicar. E a pergunta que ele faz é exatamente essa: vocês entendem o que Jesus está dizendo para vocês? Vocês conseguem praticar aquilo que vocês leem no Evangelho? Vocês conseguem viver conforme as orientações do Evangelho? Vocês conseguem amar incondicionalmente o seu irmão? E o perdão? A gente consegue perdoar? A gente consegue ajudar o outro na necessidade dele?
mesmo que a gente não tenha muitos recursos financeiros ou culturais, mas a gente pode dedicar 5 minutos do nosso dia para fazer uma oração, uma elevação, uma vibração para os nossos irmãos. Vocês entenderam que mesmo aquilo que acontece que parece a maior tragédia na vida de vocês tem uma lição, tem algo que vocês vão aprender ali, e aquela dor e aquele sofrimento vão fazer vocês não fazerem mais aquilo que gerou essa dor? Será que vocês estão entendendo que tudo é semeadura, plantio e colheita? Tudo é causa e efeito. Então, o que que eu vou passar adiante para o meu irmão? Para aqueles que querem, para aqueles que entendem, para aqueles que querem entender. Eu vou passar aquilo que eu sei, aquilo que eu vivo. E aí, no finalzinho, ele pergunta: como que a gente sabe como que um cara está falando a verdade do evangelho ou não? E Erasto responde: pelas atitudes. Como ele vive? Ele ama. Não pelo que ele fala, mas pelo como ele age. Porque pelas atitudes que você vai conhecer um verdadeiro cristão, um verdadeiro entendedor da lei. Não por ação, não por palavras, por ações. Se ele agir dentro daquilo que ele fala, ele sabe o que ele está falando. Se ele se corrompeu, ele vai agir diferente daquilo que ele fala. Então, isso é que o que ele mais. Por isso que eu pedi para vocês lerem depois sozinhos e fazer essa reflexão sozinhos. Porque eu entendo o que está falando, o que está passando para mim, Evangelho. Eu entendo qual é a mensagem. Eu consigo aplicar isso já ou não. Eu não consigo amar, meu irmão. Eu tenho raiva. Eu tenho, vixe, ódio. Eu quero me vingar. Então, é uma pausa, uma reflexão para que a gente se avalie e diga: esses pontos eu consigo, esses pontos não. Então, esses pontos eu preciso trabalhar. Esses pontos eu preciso melhorar. Por quê? Porque um cara está dizendo isso, que é o único influencer que existe na história, que é Jesus. E ele disse: é assim que vocês vão seguir no caminho. Será que o id multiplicar e tem o id e pregar e tem a ver com crescer e multiplicar? Será que crescer e multiplicar é ficar grande e fazer filho? Ou será que crescer e multiplicar é crescer no entendimento, no estudo e multiplicar esse entendimento, esse estudo? Porque, literalmente, se a gente for pegar para ler, crescer, multiplicar, cresce e faz filho. Será que Jesus daria uma lição dessa? Sua missão na Terra é crescer e fazer filho? Não. É crescer aqui, ó, de conhecimento e de estudo. E multiplicar aí o conhecimento e o estudo. Para isso, Jesus não precisava falar. É instinto do bicho crescer e fazer filho. Ele não precisava dar essa orientação. Então a gente precisa usar a nossa fé raciocinada. Né? Jesus não diria isso à toa. E o ir de pregar, e o que é? Ir pegar o Evangelho segundo o Espiritismo lá na Praça da Sé, ou na Praça Central da cidade de vocês, e ficar recitando, não. É entender onde é que precisa. É entender onde é que quer. Então, vamos ficar isso como lição de casa. A gente lê isso daí, de novo, cada um, sozinho. Anota as reflexões
e traz para a próxima terça-feira para gente discutir, para a gente conversar. Tá bom? Porque é é uma prova. Eu já dei a matéria, vocês teoricamente estudaram. Vocês estão preparados para a prova? Para a chamada oral? É isso que está dizendo, que Erasto está dizendo. Tá bom? Então vamos dar nossa finalizada aqui, fazer nossa elevação, e aí a gente conversa depois. Vamos acalmando nosso coração novamente, elevando nosso pensamento ao Cristo, dizendo: Irmão Jesus, é por tua causa que nós nos reunimos hoje, com o intuito de aprimorar nossos estudos no Evangelho, para facilitar nossa jornada no caminho evolutivo. Agradecendo todos os irmãos do plano espiritual que aqui compareceram, aos nossos mentores, nós agradecemos, pedimos que continuem nos intuindo, nos orientando, nos protegendo, nos direcionando, nos esclarecendo, nos cuidando e nos curando. Aos espíritos de luz, pedimos que cuidem. Agradecemos pelo tempo e pedimos que cuidem do nosso corpo. Pedimos que cuidem da nossa luz. E agradecemos pelo tempo que estiveram conosco, também pedindo que fluidifiquem a água para que, ao bebermos, nos livremos dos nossos males físicos e espirituais e nos concedam a bênção divina do paz, nessa transição divina de energia, onde cada participante dessa sessão vê à sua frente um ser de luz, que passa a emitir para o topo da nossa cabeça uma energia. Essa energia vai tomando conta do nosso corpo, empurrando toda a energia do nosso corpo para os nossos pés, dos nossos pés para o chão. Quando essa energia toma todo o nosso corpo, ela começa a envolver nossos órgãos, regenerando, reabilitando cada um dos nossos corpos, nossos órgãos. E essa energia de tão intensa se exala para fora de nosso corpo. Passa a emanar em direção aos nossos parentes, nossos pets, nossa casa, nossos carros, nossos locais de trabalho, nossos amigos, nossos inimigos, todos aqueles que tanto necessitam no orbe terrestre, encarnados ou desencarnados. E de tão forte, essa luz passa a transpor os limites do globo terrestre e se emancipar no espaço. E nesse brilho, nessa troca de energias, nessa recarga de energias que recebemos, nós dizemos: Senhor, obrigado por tudo que temos, por tudo que tivemos e por tudo que teremos. É em tuas mãos, Pai, que entregamos nosso corpo, nosso espírito, nossa saúde e nosso futuro. Pai, ilumina o nosso caminho e nos conduz por ele. Faz de nós o instrumento da tua palavra. Que assim seja. Graças a Deus. Podem beber água. Pessoal, fiquem todos com Deus, sempre na mais alta vibração. Até terça que vem. Beijo.